Imagine a TV viajando no tempo para mostrar o passado em todo momento. Imagine a vida, as pessoas e os sonhos de outros séculos. Antigos privilégios. 500 anos o Brasil Império na TV. Informação do passado para você aprender. O período que vai do final do século XVIII até o início do século XIX tem um grande significado para a história do Ocidente. Naquela época, as monarquias, que pareciam eternas, começaram a desmoronar. Nascia o mundo contemporâneo. A Europa ingressa no século XIX com uma nova forma de pensar e num clima de guerra. Napoleão Bonaparte, imperador da França, desafiava o poder dos reis absolutistas. Em 1806, já era senhor da Europa Ocidental. Mas e em Portugal? Como está a situação aí, Joaquim Vaz? Muito difícil. A França ameaça invadir o país se o príncipe Dom João não declarar guerra à Inglaterra. No entanto, há muito tempo que Portugal depende economicamente dos ingleses. Creio que não há outra saída, senhores. Ou a coroa portuguesa sucumbe diante do exército francês, ou retira-se provisoriamente para o Brasil. Mas Dom João precisa da garantia de proteção da esquadra inglesa durante toda a viagem. Of course. E em troca vamos tirar muitas vantagens, é claro. Emanuel, os franceses estão chegando! Podes vir, Napoleão! Podes vir que eu estou pronto para o combate! Deixa-te de tolices, miúdo! Por enquanto, o combate é para ver quem consegue embarcar para o Brasil! Dizem que tem mais de 10.000 pessoas no porto em busca de um lugar nos navios! Pai, e o que vai ser de nós sem o príncipe? Serviçais como sempre fomos, ó! Coloca este baú no navio e volta para pegar o restante das coisas. Sim, senhor! Depois do embarque tumultuado, a esquadra partiu do porto de Lisboa sob o olhar perplexo da multidão que se sentia indefesa e abandonada. Em março de 1808, as embarcações portuguesas entram na Baía de Guanabara. O desembarque da corte é um dos maiores acontecimentos da história do Rio de Janeiro. A população, em peso, compareceu ao porto para ver de perto o primeiro monarca pisar nas terras do novo continente. Que horror! Antes Luanda, Moçambique ou Timor, a esta pedentina que é o Rio de Janeiro. Calma, mulher. Aos poucos vou realizar melhoramentos aqui. Logo esta cidade será digna da realeza. Meu Deus! Quem é aquele homem tão feio com aquela mulher horrorosa? Não digas isto do nosso príncipe! Aquele é o príncipe? É sim. E aquela é Dona Carlota Joaquina, a esposa do príncipe. E você conhece a família real? Eu sou português e faço parte da... Quer dizer, fazia parte da comitiva. Eu estava no porto com meu pai, embarcando os baús do nosso patrão. E adormeci no navio. Quando acordei, estava sozinho em alto mar, sem meu pai, sem meu amo, que não conseguiu embarcar. Pobre papai, deve ter ficado desesperado. Olha, se você quiser, pode ficar na minha casa por uns dias, até resolver o que fazer. O meu nome é Severino. Obrigado, amigo. O meu é Emanuel. Você mora longe daqui? Moro lá no Saco do Alferes, perto do mercado de escravos. Vamos.
que é uma boa caminhada. O que significam essas letras? O povo diz que é prédio roubado. Na verdade, PR quer dizer príncipe regente. E por que essas casas estão marcadas? Porque foram requisitadas para alojar membros da corte. Mais de 2.000 que vão ser desocupadas e seus proprietários mandados para a rua. E a sua casa também foi requisitada? Ah, nem o nobre ia querer morar na minha casa. Entra! Benção, pai. Deus te abençoe, filho. Este aqui é o Emanuel. Como vai, Emanuel? Pai, ele veio de Portugal por acaso e não tem onde morar. Às vezes o acaso pode trazer grandes oportunidades, Emanuel. Se você tiver jeito e quiser ser meu aprendiz, em pouco tempo consegue o dinheiro para voltar a Portugal. É. Essa cidade agora vai começar a crescer. O Alvará de 1º de abril é uma lei que permite o desenvolvimento de qualquer atividade industrial no Brasil. Outra boa notícia é que o príncipe já deu o aval para a criação do Banco do Brasil, o que será para nós ótimo. O problema é que com a abertura dos portos fica difícil concorrer com os produtos ingleses que são mais baratos, melhor qualidade. Não se enganem, meus senhores. O interesse dos ingleses é manter uma posição cada vez mais privilegiada no Brasil. A Inglaterra foi a maior beneficiária da abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Até mesmo porque, naquele momento, era o único país europeu em condições de enviar embarcações ao Brasil. Outras medidas adotadas por Dom João vieram beneficiar ainda mais a posição econômica dos ingleses. E por estarem justos e acordados, as coroas de Portugal e Inglaterra assinam os tratados de aliança e amizade e de comércio e navegação, através dos quais reafirmam os laços de cooperação e fraternidade que sempre existiram entre as duas nações. Fraternidade? Eles querem mesmo é tomar conta de vez do comércio no Brasil. Como se não bastasse a quebra de nosso monopólio no comércio com o Brasil, Dom João nos impõe mais um duro golpe. É um absurdo! Os portugueses pagando mais caro que os ingleses para comercializar com sua própria colônia. Essas novas taxas do Tratado de Comércio e da Navegação praticamente acabam com a nossa margem de lucro. Portugal fica cada vez mais em situação inferior. Se Portugal sofre um crescente abatimento econômico e moral, no Brasil acontece exatamente o contrário. Além do crescimento do comércio, a presença da corte alterou o estilo. Quando teremos mais espetáculos como esse? Nesta cidade não tem nada para se fazer. Calma, mulher. Amanhã mesmo vamos à recepção oferecida pelo Visconde de Vila Nova à princesa Carlota Joaquina e suas filhas. Maravilhoso! Adoro festas, saraus, espetáculos. Já sei. Mais dinheiro para modistas e cabeleireiros franceses. Você não vai querer que eu apareça na corte feito uma mendiga? Vai! Rio de Janeiro, março de 1814. Senhor meu pai, vossa bênção. Por aqui as coisas vão muito bem. Continuo trabalhando com o Sr. Januário e os negócios caminham bem. Após 7 anos da minha chegada, fico abismado com as mudanças ocorridas na cidade. As ruas foram ampliadas e calçadas e o comércio está repleto de lojas. Mas os velhos costumes permanecem. Os festejos de rua ainda são o maior divertimento popular. Emanuel, hora de fechar a loja. Hoje tem espetáculo no Teatro do Largo do Rosário. Então, princesa, estás gostando do baile? Não podem esses mosquitos horríveis! O que tens aí, negra? Bolinho de mandioca com frutas. Eu nunca vou me acostumar com o cardápio pobre deste povo.
Vai, princesa! Engoli o mosquito tropical. Acho que vou Falar da princesa em praça pública! Isso da cadeia! Se os homens da intendência aparecerem aqui... Que estás a levar? Livros que comprei no porto. Deixe-me ver. Nessa corte não se pode divulgar ideias contrárias à religião, à moral e aos bons costumes. Mas são livros de Rousseau, Voltaire. Pior ainda! Essas ideias francesas de liberdade confundem o povo e perturbam a paz. Estás preso! Eu? E tens de pagar pena de 200.000 réis. Mas eu não fiz nada. Sai! Lá vem os homens da igreja! Do Rio saem muitas novidades para as demais províncias. A presença estrangeira dá o clima cosmopolita à cidade, que mesmo assim conserva marcas profundas dos tempos da colônia. 100.000 réis! Quem dá mais é vendido para o senhor. A Baía de Guanabara é o maior terminal negreiro da América e os escravos representam mais de 35% da população do Rio. Ao contrário do que já ocorre em outros países, a corte portuguesa teima em considerar a escravidão como indispensável à prosperidade de suas colônias. Com a saída das tropas de Napoleão, a situação do Império era bem diversa nos dois lados do Atlântico. De um lado, Portugal, enfraquecido, sem rei, sem sua antiga posição. Do outro, o Brasil, sede da corte e com um vigoroso movimento de comércio. Conservar a unidade do Império nessa condição era uma tarefa bem mais difícil do que imaginava a elite brasileira. Nós, ingleses, preferimos que Vossa Alteza volte para a Europa. Majestade, é preferível ter um grande poder na América do que sujeitar-se totalmente à Inglaterra lá na Europa. Eu detesto tomar decisões importantes, mas está decretada a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Severino, ouça essa notícia. Estourou uma revolta em Pernambuco e o governador da província fugiu para o Rio. E o que pretendem os revoltosos? Criar uma república junto com as outras províncias que aderiram ao movimento. A revolta de Pernambuco no Brasil e uma conspiração liberal sufocada em Lisboa deram início a uma série de acontecimentos que iriam aumentar as tensões no Império Português. A aclamação de Dom João VI como monarca do Reino Unido reforçou o peso político do Brasil no Império Português, o que irritou ainda mais os súditos na Europa. Lisbonenses! Não temais as iras deste papão, pois não passa de um burro com pele de leão! Viva a Constituição! Viva! Viva a religião! Viva! Viva o rei! Viva! Viva! A Revolução Constitucionalista da cidade do Porto logo se espalhou por todo o país. O movimento propõe o fim do antigo regime e a elaboração de uma Constituição. Esse acontecimento teve grande repercussão no Brasil, de onde fala Tainá Funiô. No Pará e na Bahia já surgiram as primeiras manifestações de apoio ao movimento do Porto. Com o juramento do clero e das autoridades, a Constituição estabelecida pelas Cortes de Lisboa. Vamos ver a situação no Rio de Janeiro. As tropas portuguesas da divisão auxiliadora exigem do soberano o juramento imediato das bases da futura Constituição portuguesa e a demissão de alguns membros do governo. Ao contrário do que imaginavam os brasileiros, o movimento do Porto não era tão liberal quanto parecia. Aceitava algumas mudanças, desde que se preservasse a monarquia, a religião católica e principalmente que se restabelecessem os antigos papéis. Portugal retomar seu poder de metrópole e o Brasil voltar à condição de colônia. Emanuel, Dom João anunciou sua partida para Portugal.
vai deixar seu filho Dom Pedro no Brasil como príncipe regente. E por que você não se candidata a deputado para representar o Brasil nas Cortes de Lisboa? Caros eleitores, votem em mim! Vou defender uma Constituição que garante os direitos e liberdades individuais, que limite os poderes do soberano e que dê voz à sociedade. Muito bem, senhor deputado. Agora vamos nos juntar ao povo que prepara uma despedida especial para a corte no sábado de Aleluia. A simulação do enforcamento de alguns membros do governo, como o intendente da polícia e o comandante das forças militares, às vésperas do embarque da corte para Portugal, representava, simbolicamente, o espírito dos brasileiros com relação à autoridade portuguesa. Veja no próximo episódio como a partida de Dom João VI criou condições para o confronto entre forças tradicionais e renovadoras que iriam marcar as primeiras décadas do século XIX no Brasil. Quando os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500, já existiam muitos povos morando na terra. Tribos variadas, com costumes próprios. Milhões de pessoas que não conheciam a Europa e nem precisavam dela para viver. Como foi possível que alguns milhares de colonos portugueses espalhados pelo Brasil acabassem destruindo uma população tão grande? Veja, a seguir, como o processo de colonização conseguiu exterminar culturas muito antigas e bem adaptadas às condições brasileiras. Imagine a TV viajando no tempo para mostrar o passado. Imagine a vida, as pessoas, os sonhos de outras épocas. Imagine tudo isso como era há alguns séculos. 500 anos, o Brasil Colônia na TV. Episódio 5, A Conquista da Terra e da Gente. Depois de muitos séculos dominando a política europeia, a Igreja Católica perdeu terreno diante da Reforma Protestante. As novas ideias desta reforma estavam levando vários países a dar as costas à autoridade do Papa. Para manter a sua força, a Igreja lançou uma contra-reforma em meados do século XVI. Usou para isso da sua influência em regiões ainda pouco atingidas pelas ideias protestantes, como Portugal e Espanha. Foi nesse contexto que surgiu a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi criada para levar a palavra de Cristo a todos os lugares. Seus membros são chamados de jesuítas. Somos muito bem preparados. Os primeiros jesuítas viajaram para o Brasil em 1549, junto com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral da colônia. José Pereira nos dá maiores detalhes.
Aqui no Brasil, os jesuítas começaram fundando colégios gratuitos em Salvador, São Vicente e São Paulo de Piratininga. Nesses colégios, eles ensinavam crianças brancas e índias a ler, escrever e rezar. O ensino dos nativos também era conhecido como catequese, e era comum os religiosos aprenderem a língua dos índios para uma melhor comunicação. Com licença, Pereira, mas os jesuítas só aprenderam a língua nativa porque isso facilitava a catequese. É bom deixar claro que os padres, além de não terem grande interesse na cultura dos povos da terra, não aceitavam as religiões nativas. Queriam mais era convencer os índios a ver o mundo da mesma maneira que eles. Está tudo errado na vida de vocês. Vamos ensiná-los a terem a mesma fé que nós temos. Para quê? Para poder mudar. Mudar para melhor. Não queremos. Gostamos do jeito que somos. Adeus. Paciência. Um dia esses índios vão acabar aprendendo que bom mesmo é ser europeu, católico e branco. Os colonos também estavam interessados nas tribos do Brasil. Um interesse diferente dos jesuítas. Um outro tipo de violência. Os nativos eram capturados e usados no trabalho escravo. A verdade é essa. Precisamos de índios. Todo mundo aqui precisa de mão de obra. O índio é como se fosse o negro da terra. Eu só não entendo uma coisa. Como é possível vocês conseguirem capturar os índios com tão pouca gente? Não somos tão poucos assim. Contamos com a ajuda de muitos outros índios. Tem índios que ajudam vocês? Como é que pode? É que algumas tribos daqui são inimigas umas das outras. Nós fazemos amizade com uma tribo e, junto com ela, lutamos para vencer as tribos inimigas. E como vocês fazem? Guerra, caro Jorge! Fazemos guerra! Os índios que restam viram escravos e vão trabalhar para todos nós! Nos ataques organizados pelos colonos, muitos morriam, inclusive mulheres e crianças. Somente os sobreviventes da tribo vencida é que seriam escravizados. Essas guerras são absurdas, padre. Os nativos, pobres almas, também merecem a salvação. O que podemos fazer? Acho que nosso trabalho de salvação seria facilitado se conseguíssemos reunir os índios em aldeias. Mas eles já vivem em aldeias. Eu sei. Estou falando de aldeias jesuítas. Faremos nossas aldeias e nelas cuidaremos dos nativos. Interessante. Ficará mais fácil ensinar-lhes a fé e o trabalho, mas... E se eles não quiserem ir para as nossas aldeias? Vão querer, sim. E os que não quiserem, paciência. Se querem sofrer nas guerras, que sofram. Os nativos, que os europeus insistem em chamar de índios, vivem aos milhares no Brasil. A vida aqui é muito simples e diferente da Europa. Acontece que a maioria dos colonos, como o Sr. Medeiros, acha que simplicidade é o mesmo que selvageria. E não é! Esses índios vivem no mato, não têm cidades, não têm prédios, moram em cabanas de palha. Não conhecem a roda, o ferro, o vidro, livros, não conhecem nada. São selvagens, sim. O senhor conhece a cultura deles, as lendas, a arte dessas tribos? Isso deve ser uma piada. Bicho não tem cultura. O senhor acha que os nativos são animais? Acho. Em lugar de bicho, é no curral, feito boi e cavalo, comendo o que a gente dá e fazendo o que o dono manda. É por isso que o senhor acha que é justo escravizar e obrigar os nativos a trabalhar de graça? Lógico. Se tivermos que pagar um salário para esses bugres, não vai sobrar nada para nós. A colônia tem que dar lucro e prio. Senhor Medeiros, escravizar índios é contra a lei. Senhor Medeiros? Obrigada, senhor Medeiros. Vamos ouvir o que o guerreiro Muirá tem a dizer. Dizer o quê? Todos ouviram o que eles pensam. Temos que fazer alguma coisa. Não vamos deixar que eles continuem destruindo nossas aldeias e matando nossos filhos. Obrigada, Muirá. Em meados do século XVI, uma revolta reuniu quase todas as tribos do litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ela ficou conhecida como Confederação dos Tamoios. Diante da força dos nativos reunidos, os portugueses quase foram expulsos do Brasil. Um tratado de paz chegou a ser assinado, mas essa paz durou pouco.
e a escravização dos nativos recomeçou. Sentindo-se prejudicados, os jesuítas tentaram interferir. Essas lutas e a escravização estão prejudicando a catequese. Estamos pouco ligando para seus problemas, já bastam os nossos. Pois o Papa mandou dizer que a partir de agora, quem escravizar qualquer índio que queira ser católico vai ser excomungado. O quê? Tem o dedo de vocês nessa história, não tem? Tem, e daí? Libertem nossos índios, senão vocês todos vão direitinho pro inferno! Vocês é que vão sair daqui e é pra já! Fora daqui, jesuítas! Fora! Alguns anos depois, os jesuítas tentam uma nova experiência junto aos índios. Na região do Rio Paraná, os padres administram as missões ou reduções, comunidades agrícolas que estão rendendo ótimos resultados. Todos nós aprendemos a falar a língua deles, o Guarani. Apresentamos peças de teatro, contamos histórias, ensinamos algumas músicas, tudo com temas da Bíblia. Se os índios gostam, eles adoram. São meio desconfiados, é verdade, mas acabam ficando e trabalhando conosco. Estou aqui há 10 anos. Devia trazer sua tribo para cá também. Não, preferimos ficar olhando de longe. Mas a missão é um bom lugar. Os jesuítas nos ensinam artesanato e como cuidar melhor da terra. Não sei. Esse jeito deles é tão diferente do nosso. Pode ser, mas que outra escolha vocês têm? Viver fugindo pelos matos, lutar com os bandeirantes ou acabar como escravos? Eu escolhi a missão. Achei melhor ficar aqui. Os bandeirantes eram grupos de homens que viajavam pelo interior do Brasil. Buscavam ouro, pedras preciosas e, principalmente, índios, que seriam usados no trabalho escravo. Por este motivo, o sucesso das missões jesuítas acabou despertando o interesse daqueles homens. Os bugres estão produzindo muito nas missões. Eu soube dessa história. Os danados já sabem fazer móveis e até construir casas de tijolos. Se eles fossem nossos escravos, já imaginou que beleza? Quanta coisa esses índios não fariam por nós. Os jesuítas não vão deixar que escravizemos os bugres, amigo. Deixar? Quem falou em pedir? Vamos tomar esses índios para nós, sim. Sabia que as missões jesuítas estão proibidas de ter armas? Sabia, mas eles são muitos. E daí? Nós temos armas? Eles não. Mas... Nada demais, meu amigo. Está na hora de atacar essas missões. Vamos capturar muitos índios para cuidar do que é nosso. As missões da região do Rio Paraná começaram a ser atacadas com muita violência. Os guaranis, apavorados, fugiram para o mato. Milhares de índios foram aprisionados. Tudo isso prejudicou o trabalho dos jesuítas, obrigando as missões a se deslocarem cada vez mais para o sul. Somos padres, mas temos prática militar. Ensinamos o que podemos aos índios que ficaram. O problema é que os inimigos têm armas de fogo e nós só podemos usar arcos, flechas e lanças. Finalmente, em 1640, o rei da Espanha autorizou os missioneiros a usarem armas, permitindo que a luta ficasse equilibrada. Um momento, temos notícias de nossa correspondente ameríndia. Tainá, é com você. Estamos no ano de 1641. Os guaranis acabam de vencer a batalha de Imbororé, expulsando os bandeirantes de suas terras e garantindo espaço para que se retomem os trabalhos das missões. Agora temos um exército armado para nos defender dos ataques. Defenderemos nossas terras. Faremos o nosso trabalho melhor do que antes. As missões cresciam e se transformavam em pequenas cidades, com escolas, hospitais, oficinas, áreas de plantio coletivo e individual. Algumas missões tinham até professores de música, pintura e escultura. Sou cristão e sou livre. Aqui na missão eu posso cuidar do que é meu e do que é de todos. Temos de tudo. Trigo, milho, feijão, erva mate, frutas, legumes. O rei de Espanha está muito feliz com os impostos que pagamos. O Papa também, graças aos nativos que convertemos. Podemos dizer que as missões se transformaram num sucesso religioso, social e econômico. Notícia extraordinária. A assinatura do Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha exige a nova marcação de terras na região das missões jesuítas. Vale explicar que o território onde estavam as missões foi alvo de muitas disputas entre Portugal e Espanha. Com a assinatura do Tratado de Madrid, as missões seriam obrigadas a se deslocarem mais uma vez, após quase 100 anos de permanência na região. Mas desta vez os guaranis
não pensavam em fugir dali. Uma comissão está vindo da Espanha para demarcar um novo território. Seremos obrigados a sair. Outra vez? Já decidimos o que fazer. Recebemos essas terras de Deus e de São Miguel. Não podemos entregá-las a estranhos. Vamos lutar. Eu também não sairei daqui. Vou ficar e lutar ao seu lado, Cepé. Liderados por Sepete e Araju, os guaranis resistiram à demarcação das terras, enfrentando as tropas espanholas e portuguesas. Os nativos garantiram algumas vitórias. Mesmo assim, várias missões foram destruídas e milhares de inocentes foram mortos. Tudo aconteceu de um modo tão confuso que muitos guaranis de outras regiões deixaram de ajudar simplesmente por não saberem o que estava se passando. Porém, encurraladas pela artilharia espanhola e atingidas por doenças, as tropas de Sepete e Araju acabaram perdendo a guerra. Os reis assinaram um novo tratado. Podemos voltar às missões. Não, é tarde. Os jesuítas foram expulsos da Espanha e de Portugal. Estamos à mercê dos homens brancos. Não fale assim. Esta terra nos pertence. Somos homens livres. Eu sei, mas o homem branco não sabe e nem quer saber. A selvageria dos colonos pressionava os nativos brasileiros e os colocava cada vez mais distantes de suas raízes. Também no norte do Brasil, conflitos semelhantes envolveram colonos, padres e índios. No próximo episódio, veja como as tribos que viviam na região amazônica resistiram à invasão de suas terras e à escravização de sua gente.